Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, viemos para que nós possamos desenrolar a vida. Viemos para que nós possamos apresentar a vida completa que nos foi manifestada. Viemos para que nós possamos desenvolver a Bíblia. E a Bíblia que nós apresentemos cá no canal é a Bíblia recebida das mãos de Deus. Então, da mesma sorte, muitos homens e mulheres debaixo desse céu podem também receber a versão da Bíblia na mão do diabo. O diabo pode te apresentar a Bíblia, mas com a sua interpretação. Então, por isso que nós dissemos que nós apresentemos a palavra de Deus, que não é pregada em muitos lugares que se falam pelo nome de Deus. Na verdade, nós estamos à busca de Deus e queremos Deus, mas só que há muitos que falam o nome de Deus, mas com uma visão completamente atormentada. Bom, hoje queremos abordar um tema que nos diz: ser cristão é ter uma mente de Cristo. Todos os homens precisam entender que Cristo é o Espírito de Deus encarnado em Jesus. Por isso, diz a Bíblia: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós acabamos de ler livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 4 e versículo 14. Bom, tudo isso nos revela que foi aprovado por Deus que a nossa mente pode ser transformada das trevas para a luz, como de pecador para santo. E ainda diz Deus a Paulo, o apóstolo, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Atos, capítulo 26, versículo 18. Devemos entender a cristianidade, porque o movimento cristão não é cerimônia, mas sim é o poder e é uma ordem vinda de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Os que dizem que são cristãos têm que exercer este poder, que é para destruir as obras do diabo, que é revelado o pecado. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 14. Na verdade, a Bíblia realça que todos os homens devem converter, que é a mudança do território espiritual, e na qual é sair do reino controlado por diabo e entrar no reino controlado por Deus. Pelo que, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo as cartas de Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 18. Tudo tem que mudar em nossas vidas. Até a forma de vestir tem que ter uma moderação. Bom, queremos ter a mente de Cristo, que é andar no caminho de Jesus. Porque Jesus, ele foi a carne que suportou Cristo. Cristo representa o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus. E o corpo, que é a carne, representa Jesus, que representa o homem, que é a matéria. Então, nós devemos andar segundo o controle do Espírito de Deus, que é o Cristo. Mas, se confessarmos pela boca que somos de Cristo, as nossas obras é do diabo, que é o pecado, assim somos considerados como falso e anticristo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Primeiras cartas de João, capítulo 3, versículo 6. Sim, esta é a mente de Cristo, que é chamado de cristão. Porque o ao contrário é hipocrisia e mentirosos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeiras cartas de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Agora mesmo, Deus quer que transformas a tua mente. Mas, para isso acontecer, deves tomar uma verdadeira decisão. E depois de tomares aquela decisão, que é sair da vida do pecado para uma vida justa, que é uma vida santa, descobrirás se a religião são de Deus ou do diabo. Alguns até dizem que o que salva é a palavra, mas se os seus líderes não têm a palavra de Deus, como ensinará o caminho de Deus? Será que alguém possa nos orientar para um caminho na qual ele nunca andou, que ele não conhece? É aqui onde nós observamos a hipocrisia. Aqueles que não condenam o pecado é servo do pecado. Quem não condena o roubo, então quer dizer que ele também rouba, colabora com os gatunos. Quem não condena a prostituição, quer dizer que ele também se prostitui. Quando nós observamos alguém a mentir, só pela sua face, nós iremos descobrir que ele não está a falar a verdade. Então, da mesma sorte, todos aqueles que invocam o nome de Deus, que ainda está no pecado, que ainda desenvolve a obra da carnalidade, que é a obra pecaminosa, esses não têm a mente de Cristo. Esses não é controlado pelo Espírito de Cristo. Esses não são cristãos, são anticristo. Bom, caminhemos. Disse Jesus que quem não tem, não pode dar. E para salientar, os que mataram Jesus são os líderes religiosos. E chegando amanhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manetando o levaram, entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos. Mateus capítulo 27, versículo 1 a 3. Por isso diz a Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Bom, devemos estudar a Bíblia, porque o diabo já se encarnou e tornou pastor e está no meio de nós. E tudo isso, Jesus antecipou muito antes desses tempos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Nós devemos entender e compreender o desenvolvimento espiritual. Nós devemos saber que o caminho de Deus tem a ver com o Espírito de Deus. Se nós não temos o Espírito de Deus, de maneira nenhuma conseguiremos achar Deus, mesmo se nós oramos, jejuamos, evangelizamos, doamos o nosso dinheiro. Se nós não somos controlados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, de maneira alguma conseguiremos atingir o padrão de vida declarado por Deus. Amados, não criais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Devemos descobrir que Jesus ele veio em carne. A única diferença de Jesus e os homens no mundo é que Jesus ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas que viram Jesus, mas não conseguiram ver o Espírito de Deus. E tem um grupo de pessoas que viu Jesus e conseguiu ver o Espírito de Deus. Um deles é Nicodemos. Nicodemos era um dos príncipes do judeu. E ele foi ter de noite com Jesus e disse que ninguém pode fazer estes sinais que Jesus faz se Deus não for com ele. Então ele não viu Jesus pela aparência do homem, mas sim ele observou o interior de Jesus, que é a sabedoria de Deus, que é o Espírito de Deus que controlava Jesus. Então, se nós entendemos bem a visão declarada por Deus, nós vamos descobrir que Jesus ele nos ensinou como é que nós devemos andar no caminho de Deus. Será que Jesus pecou? Será que Jesus mentiu? Será que Jesus prostituiu? Será que Jesus fez alguma coisa negativa nas escondidas? Então, tudo que Jesus fez, nós também devemos realizar, se é que nós somos de Deus. Mas, se porventura a nossa vida é ao contrário a vida de Jesus, e nós escondemos porque queremos desenvolver as obras pecaminosas, então nós somos anticristo. É o que a Bíblia disse. Todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, igual a nós, que somos em carne, mas que ele na carne obedeceu o Espírito de Deus e fez as coisas corretamente, então esse Espírito que confessa que Jesus veio em carne, então este homem, esta mulher é de Deus. Mas todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que classificamos Jesus como se fosse uma carne diferente à nossa carne, então quer dizer, esta é a desculpa que nós queremos dar para que nós não possamos submeter ao caminho de Deus, porque nós dissemos, não, ele era Deus. Não, o que lhe fazia Deus é ele ser controlado pelo Espírito de Deus, que é chamado de Cristo. Por isso que hoje nós somos chamados de cristão. Cristão significa um homem que é guiado com a mente de Cristo, que é a mente que estava em Jesus. Então, nós não chamamos Jesus tão, mas sim cristão. Cristão é o Espírito, é o nome dado ao Espírito de Deus, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, como está escrito no livro de 1 Cartas de Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e obrigado.